Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você. Leia e examine na Bíblia Sagrada Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @IG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército, do Senhor dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários, dizendo o seu nome, que você é membro da AIG 1318 37 300, e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E esta é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século, que já ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos
dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. E estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante neste ministério do Senhor Jesus o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar. Na descrição dessa live, em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquia, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Agora vamos dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @G1-318-37-300. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Vamos aqui agora estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que usa as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para que leve a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer uma oração para dar início aos sorteios. Oração de número 10. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome
Eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscrito desta sua igreja virtual, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, que curtam e compartilham a sua verdadeira palavra que está sendo ministrada através de nós e todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Agora escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Gratidão pela presença. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início agora ao sorteio dos rebanhos. Mentaliza aí, escolha aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. E o rebanho sorteado é o rebanho 19 ímpar e 20 par. E o livro para a meditação do rebanho é o livro de Levítico, 27 capítulos. Livro de Levítico. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Levítico. Capítulo 1 contém 17 versículos, que diz assim: os holocaustos, versículo 1, 2, 3 e 4. Chamou o Senhor a Moisés e de tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando alguém de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceita a favor dele, para a sua expiação. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o livro sorteado é o livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Ruth. Capítulo 2 do livro de Ruth contém 23 versículos. Ruth vai rebuscar espigas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espiga atrás daqueles que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os secadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus secadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. O livro sorteado é o livro de Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo. O capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Filipenses.
capítulo 3 contém 21 versículos, que diz assim: a soberana vocação. Versículo 12, 13, 14 e 15. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmão, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos e tenhamos este sentimento, e que se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15 ímpar e 16 par. E o livro sorteado é o livro de Lamentações, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de Lamentações. Capítulo 5 do livro de Lamentações contém 22 versículos, 22 versículos. Os fiéis pedem misericórdia. Versículo 6, 7, 8 e 9. Submeto-me aos egípcios e aos assírios, para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre das suas mãos. Com perigo de vossa vida, providenciamos o nosso pão por causa da espada do deserto. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. E o livro sorteado é o livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Amós. E o capítulo sorteado é o capítulo 6 do livro de Amós. Capítulo 6 do livro de Amós contém 14 versículos, que diz assim: a corrupção e a destruição de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, as quais vem a casa de Israel. Passei ao Calné e vede, dali ide a grande Amaté, depois desci a Gate dos filisteus, sois menores que estes reinos, ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais está longe o dia mau e fazeis chegar o trono da violência, porque dormis em chamas de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comei os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Glórias ao nosso Senhor Deus. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38.
E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. E agora eu irei continuar aqui com um recadinho para vocês. Muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus o Cristo, para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. Como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. E abençoados também, eu irei ler agora para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. Denúncia de número 102. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, estará recebendo a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa passagem está escrita no livro de Salmos, capítulo 24. Muita atenção. As 12 igrejas virtuais e móveis, com atividade de casa em casa, a pé, estão em todo o mundo, onde o sinal de internet é capaz de alcançar. E nós também estamos chegando no Brasil de forma física em todos os municípios dos estados do Brasil. Saiba que para uma igreja entrar em um município é necessário que ela tenha algo necessário para todos os seres humanos, independente do segmento religioso de fé, para todos seres servidos do que ela tiver para servir, do que as outras igrejas não tiverem. E nós temos uma gestão revelada pelo Senhor Deus para cada uma pessoa, seja ela rica ou pobre, de receber um mínimo de 2% até 100% dos seus recursos financeiros nas suas rendas. Por esse motivo, você, cidadão dos municípios do Brasil, peça aos seus políticos, sejam eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos ou governadores, uma igreja física na sua região, com a sua região, para que todos ganharem, tanto espiritualmente como também financeiramente, com dinheiro para acabar com a fome e proporcionar a todos uma boa alimentação, para todos terem uma boa saúde no corpo, na alma e no espírito.
Mas se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados e mentindo, e que há outras igrejas proporcionando atividades melhores que as nossas, e que nós não somos necessários para proporcionar um melhor desenvolvimento na sua região, vai receber 100 milhões de reais em dinheiro por isso. E muita atenção, pois nós estamos contratando pessoas em todos os municípios do Brasil, com oportunidades em diversos setores para diversas pessoas, independente de segmento religioso de fé, independente do grau de escolaridade. Também temos a oportunidade para todos. Então, entre em contato conosco pelo privado de nossos perfis oficiais, que estamos nas 7 principais redes sociais da internet, e nossa equipe vai estar te passando as informações necessárias e tirar suas dúvidas. E essa é a denúncia de número 102, dentre as mais de 100 denúncias, com o prêmio somado que ultrapassa as 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentira, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 63 dentro da mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer uma oração agora para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 1. Oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade agora aqui ao sorteio dos rebanhos. Mentaliza o número de 1 a 20, para que o Espírito do Senhor o Espírito Santo do Senhor, Deus, possa lhe conceder um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Rebanho de número 17 ímpar e 18 par. Vamos ao livro. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o livro sorteado é o livro de 2 Reis, 25 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de 2 Reis. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de 2 Reis. Capítulo 19 do livro de 2 Reis. Capítulo 19 contém 37 versículos que diz assim: Ezequias consulta a Isaías. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, a Sebena, o escrivão e os anciões do sacerdote, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: Assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivos, e repreenderá as palavras que ouviu. Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13 ímpar e 14 par. E o livro sorteado é o livro de Deuteronômio, 34 capítulos.
Livro de Deuteronômio. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 26 do livro de Deuteronômio. Capítulo 26. Capítulo 26 contém 19 versículos, que diz assim: as primícias da terra, versículo 1, 2, 3 e 4. Ao entrarem na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolhemos da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás no cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhe dirás: hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7 ímpar e 8 par. E o livro sorteado é o livro de Josué, 24 capítulos. O livro de Josué. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Josué. Capítulo 18 do livro de Josué. Capítulo 18 contém 28 versículos, que diz assim: o resto da terra dividido em 7 partes. Versículo 1, 2, 3 e 4. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Silo, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante dele. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando serei remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor teu Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhi 3 homens para que eu os envie. Eles se disponham e corram a terra, e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos, e se tornem a mim. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 3 ímpar e rebanho de número 4 par. E o livro sorteado é o livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Segunda Timóteo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 3 do livro de 2 Timóteo contém 17 versículos. Os mares e as corrupções dos últimos dias. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores e desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais, agora ao último rebanho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 11 ímpar e do número 12 par. E o livro sorteado é o livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Apocalipse. Capítulo 2.
do livro de Apocalipse contém 29 versículos. A carta à igreja em Efésio, versículo 1, 2, 3 e 4. Ao anjo da igreja em Efésio escreve: estas coisas diz que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolo e não são, e os achastes mentirosos, e tendes perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandone o teu primeiro amor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora eu irei apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo que explica com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora apresentar para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais e ministérios estão apresentando. Glórias ao nosso Senhor. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassam mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção. A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeito, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isto está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro.
Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora estar fazendo uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. A oração é a oração de número 3. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @G1318370300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus possa lhe conceder um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro sorteado é o livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença de todos. Vamos até o sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado do livro de 2 Samuel, ao capítulo 20. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 20 do livro de 2 Samuel contém 26 versículos, que diz assim: a sedição de Seba e a sua morte. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então se achou ali por causa um homem de Bileal, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa a Jerusalém, tomou o rei as suas 10 concubinas, que deixara para cuidar da casa, e as pôs em custódia e as sustentou, porém não coabitou com elas. E estiveram encerradas até o dia em que morreram, vivendo como viúva. Disse o rei de Amassa: convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresenta-te aqui. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Malaquias, 4 capítulos. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Livro de Malaquias, vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Malaquias. Capítulo 2 do livro de Malaquias contém 17 versículos, que diz assim: o castigo dos sacerdotes, versículo 1, 2, 3 e 4. Agora, ó sacerdote, para vós outros este mandamento: se não ouvirdes, se não propuseres no vosso coração, dá honra a meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tendo amaldiçoada, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes serei levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Abacuque, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Abacuque. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Abacuque.
Capítulo 2 contém 20 versículos, que diz assim: a resposta do Senhor, versículo 1, 2, 3 e 4. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, coloque-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que o Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grave-a sobre tábua, para quem possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tarda, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Esdras. Capítulo 2 do livro de Esdras. Capítulo 2 contém 70 versículos, que diz assim: a lista dos que voltaram da Babilônia. Versículo 1, 2, 3 e 4. São estes os filhos da província que subiram no cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém, para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Realias, Mordecai, Bilsã, Mispa, Bigvai, Reum e Baanã. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Êxodo, 40 capítulos. Êxodo. Vamos ao sorteio. E o capítulo sorteado do livro de Êxodo é o capítulo 21 do livro de Êxodo. Capítulo 21 contém 36 versículos, que diz assim: leis acerca da violência. Versículo 12, 13, 14 e 15. Quem ferir o outro de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu que caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do seu altar para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui dar continuidade, não se esqueça, mentalize o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus lhe conceda um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação no final desta live. E o livro sorteado é o livro de Tiago, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tiago. Capítulo 1 do livro de Tiago. Glórias ao nosso Senhor. Contém 27 versículos. Como diz assim: como obter a sabedoria? Versículos 5, 6, 7 e 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos os dá liberalmente, e nada lhes improperar-se, e se lhes a concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. E o capítulo sorteado
é o capítulo 7 do livro de Marcos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 7 do livro de Marcos contém 37 versículos, que diz assim: o Senhor Jesus é a tradição dos anciões, o que contamina o homem. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, e vindo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciões, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltaram na praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 36 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 36. Capítulo 36 do livro de 2 Crônicas contém 23 versículos, que diz assim: o reinado e disposição de Jeoacás. Versículo 1, 2, 3 e 4. O povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém, porque o rei do Egito depois em Jerusalém e impôs à terra a pena de 100 talentos de prata e 1 de ouro. O rei do Egito constituiu a Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e Jerusalém. Ele mudou o nome para Jeoaquim, mas ao irmão Jeoacás tornou Neco e o levou para o Egito. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Naum, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Naum. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Naum. Capítulo 3 do livro de Naum contém 19 versículos. A ruína completa de Nenive. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentira e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoite, o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de transpassados, massa de cadáveres mortos sem fim, tropeça a gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçaria, que vendia os povos com a sua prostituição e os agentes com suas feitiçarias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Eclesiastes. E o capítulo 6 do livro de Eclesiastes. Capítulo 6 do livro de Eclesiastes contém 12 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem é quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falte de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disto coma, antes o estranho o come,
Também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até a avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Depois de balde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Mentalize agora um número aí de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 1. Número 15, Ruth, capítulo 2. Número 1, Filipenses, capítulo 3. Número 9, Lamentações, capítulo 5. Número 11, Amós, capítulo 6. Número 14, 2 Reis, capítulo 19. Número 5, Deuteronômio, capítulo 26. Número 20, Josué, capítulo 18. Número 2, 2 Timóteo, capítulo 3. Número 4, Apocalipse, capítulo 2. Número 6, 2 Samuel, capítulo 20. Número 3, Malaquias, capítulo 2. Número 17, Abacuque, capítulo 2. Número 10, Esdras, capítulo 2. Número 13, Êxodo, capítulo 21. Número 7, Tiago, capítulo 1. Número 12, Marcos, capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor. Número 18, 2 Crônicas, capítulo 36. Número 8, Naum, capítulo 3. E por último, número 19, Eclesiastes, capítulo 6. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas 12 igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã na @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16h48, na @IG 1318 37 300. E até às 1h12 da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Deus, do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal.
Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada e, dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seus salários, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E isto é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do nosso Senhor Deus e do Espírito Santo de verdade nesta live. Agradeço a presença de cada um de vocês também nessa live, que todos possam ser abençoados e fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.